Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 14 de agosto. Olha que dia Quase bonito. que não saiu, meu Deus. Bom dia, Bruno. Bom dia. Hoje só nós vamos falar no Sem Censura de hoje sobre a primeira infância. Mas vamos falar também de música e vamos falar de literatura. E os nossos convidados são Richard Scofano e Alfredo Minetti, que são músicos, é o duo Scofano-Minetti, e eles estão fazendo a sua primeira turnê no Brasil com tango e chamamé. É isso? É assim que fala? Sim. Eles vão nos explicar o que é chamamé, porque tango a gente sabe. Estamos com Carlos Oscar Niemeyer, que é neto do arquiteto. E o Carlos Oscar, ele é diretor da Fliminas, que é a festa literária de Minas Gerais. Ela vai ser realizada em Rio Novo, uma cidade linda, não é isso? Lindíssima. Vai ser a 5ª edição, agora em 2018, em homenagem a Fernando Sabino. Encontro marcado com Fernando Sabino? Encontro marcado com Fernando Sabino de 5 a 9 de setembro. Com uma linda cavalgada. Com a linda cavalgada, sempre a cavalgada. É linda essa ideia. Obrigado. Estamos com o Dr. Edson Liberal, ele é pediatra e ele é o 2º vice-presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria. E ele vem nos falar sobre a importância da primeira infância e do aleitamento materno. Nós estamos no Agosto Dourado, que é o quê? É o mês de promoção do aleitamento materno. Antigamente era a Semana do Aleitamento Materno, agora virou Agosto Dourado. Tal a importância do aleitamento materno. É um prazer tê-lo aqui, doutor Edson. Muito obrigado pelo convite. Nós estamos com Marcela Ouro Preto, que é psicanalista da Sociedade Brasileira do Rio de Janeiro. A Marcela é médica pediatra. Isso. E ela vem nos explicar como construir uma base emocional na primeira infância. Prazer em ter aqui, doutora Marcela. Obrigada. E nós estamos com o Bruno Barros, nosso produtor de web, que vai explicar para vocês como funciona esse programa, afinal. Antes eu tenho que falar que eu errei, que não é quarta-feira, Não é terça-feira. E eles já estão falando aqui, mandando várias mensagens. Não foi de propósito, Pois, gente. eu queria que vocês ficassem felizes, assim, que o fim de semana está mais perto, por isso que eu fui ligar. É assim, quarta-feira, semana praticamente encerrada. Tá no final. Boa tarde, gente. Muito boa tarde para você que está em casa. Chegou a hora de participar do Sem Censura. Então corre lá para a sua rede social, no Twitter, no caso, com a hashtag Sem Censura. E você também pode participar pelo WhatsApp. É só mandar uma mensagem no número 021 99903 5329. Você manda de casa a sua mensagem, ela vai cair aqui no meu computador. Eu vou passar para eles, eu prometo, hein? Valeu, Tá. galera. Eu tenho muitas perguntas para vocês dois. Posso pedir para vocês começarem tocando? Sim, você pode. Cadê o seu piano? Meu piano ficou no estúdio do lado. A gente tentou puxar, o nosso produtor se machucou, ele está com a mão enfaixada agora. Então o Richard se comprometeu a substituir por duo por um uno. por Sim. um Uno bandoneon, para nós está ótimo. É um duo de uno. É um duo de Uno. uno. Vai ser um duo de uno. Então tá, então a gente vai ficar com o Alfredo aqui e você vai para lá, para o palco e vai nos mostrar. O seu bandoneon é lindíssimo também Muito obrigado. e o paninho que cobre também. Sim, hecho por minha mãe. Ah, tava na cara, né? Não precisava nem... Então tá, e vai ser o quê, Richard? Esto se llama Impronto número 1, é meu. E é um chamamé ou é um tango? Es un improviso, tiene de los dos. Ok.
Maravilha. Richard, vem para cá. Vocês fazem um instrumental muito criativo, é isso, Alfredo? Vocês inventam em cima desse instrumento, do piano, em cima do tango, em cima da música popular. Que música é essa que vocês fazem? Que é tão bonita. A proposta inicial foi justamente, a gente se conheceu através de uma amiga em comum, trabalhando no contexto do tango. E quando eu o conheci, eu vi que ele tinha, não só ele vinha da tradição do chamamé, ali do Nordeste argentino, mas era parte de uma família que escreveu a história do chamamé. E tinha um interesse muito grande, não só na música brasileira, como na música clássica. Então, a proposta do duo é justamente, através das composições dele, trabalhar ou retrabalhar o chamamé da mesma forma que Astor Piazzolla trabalhou o tango, transformando ele em música de concerto. O chamamé é uma dança também, é uma música basicamente de bandoneon. O que é o chamamé? Eu vou deixar ele responder, mas eu te digo, antropologicamente dizendo, é parte de uma tradição que engloba muitas coisas. Tudo bem, é de correntes. De correntes. É a comida, são os amigos, são as pescarias, né? É o rio. Agora, musicalmente... Musicalmente, vou tentar falar português. Esta vai ser a minha primeira vez. Ok. Falar português ao vivo. Chamamé é um ritmo com a base em corrientes. Tá. ¿No? Mas a nación chamamecera abarca Corrientes, Paraguai, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. É todo um grande nação assim, chamamecera. Agora, neste momento, o ritmo está sendo enviado ou tratado para ser um material intangente da Unesco, como o tango. Patrimônio imaterial da Unesco. Claro. Isso é. É o chamamé, então. Meu pai toca bandoneon, meu vovô tocava bandoneon, meu irmão toca violão e toda a família toca chamamé. Eu peguei isso aí e com todo o estudo misturei com uma forma mais clássica, como disse Alfredo, como o chamamé é folclórico, você não tem nada escrito. Não tem partitura. Não. Agora você pode conseguir, mas antes não. Então, se escreve como para que quede de uma forma clássica, não seguindo a forma rítmica original. Claro. Y el bandoneón es muy importante en el chamamé, como el acordeón o la sanfona aquí en Brasil. Y el violón. Esos son los instrumentos del chamamé. Maravilha. Bandoneón, acordeón y violón. E vocês deram quase que uma roupagem nova ao chamamé, claro, na medida em que você tem toda essa preocupação com a antropologia cultural, não é isso, Alfredo? Exatamente. E com o teu piano, que tem essa formação clássica, mas você gosta de Elis Regina, quer dizer, vocês gostam de música brasileira, então ficou uma coisa muito pessoal de vocês dois. A gente gosta muito de um tipo de música que tem muito a ver com o conceito espanhol de Lorca, de Federico García Lorca, que é o conceito do duende. É uma música que, quando você escuta interpretada no palco, te faz... como se estivesse rompendo o coração, né? Te emociona de forma tal que você realmente experiencia uma catarse. Esses tipos de músicos, como Elis Regina, como os músicos flamencos, como os músicos do fado, como muito músico do tango, como eles do chamamé, é o que realmente inspiram a gente, essa forma de interpretar, né? Essa quase coisa intensa e emocional. Né? Que às vezes é bastante sutil, mas ainda em sua sutileza tem uma intensidade enorme. Agora, eu soube que vocês dois moravam, os dois... Você nasceu na Argentina, você nasceu no Uruguai e foram os dois trabalhar nos Estados Unidos. E vocês, na verdade, quando vocês fizeram uma turnê pela China? Sim. Sim? Exatamente. Eu conheci... falando mandarim, aí vocês acharam... Não, mandarim. Não, você tinha que ver ele na China tentando falar mandarim. Se virou muito bem. Não. Eu falava. Foram 2 meses e meio. Mas foi nessa turnê que a gente, através de uma companhia minha, que a gente viu que tinha uma química muito grande entre o piano e o bandoneon. A turnê era sua, com a tua companhia, e ele foi só com o bandoneon? Ele foi o nosso convidado. Assim que eu ouvi tocar em Chicago, que eu toquei com ele, eu falei, não, peraí, aqui tem alguma coisa estranha acontecendo, muito boa. E ele tem que se juntar a gente.
E esses 2 meses foram maravilhosos. Tocamos em 33 cidades e a gente começou a ver que realmente dava para fazer alguma coisa. E no próprio tour já surgiu a ideia de quando a gente voltar para Chicago, quando a gente voltar para Indiana, a gente começa o duo. Maravilhoso, foi uma ótima ideia. Vocês estão fazendo uma turnê longuíssima, né? Sim. Vocês começaram no Sul, estão viajando o Santa Brasil Catarina, inteiro. Rio Grande do Sul, Minas Gerais, agora Rio e depois a gente vai a São Paulo. Aqui no Rio, quando é que vocês se apresentam? No Rio a gente se apresenta amanhã, às 20 Dia horas. 14, 15? Dia 15. Dia 15, dia 20 quarta-feira. horas, Sim, quarta-feira. na sala Baden-Powell. Beleza? Que Copacabana, adora música Copacabana. instrumental, é tudo que eles querem. Exatamente. A gente está extremamente animados porque vai ter uma surpresa. Sim. A gente está sendo visitado pela... Com meu pai, meu irmão, minha mãe. Vão todos tocar? Manejaram desde Corrientes para Caramba, Rio. vieram de carro. Então vai ser o trio Escófano, que realmente é o pai dele, no contexto do chamamé, seria quase que um Luiz Gonzaga, uma figura muito, mas muito Fiquei respeitada. imaginando que deve ter uma coisa assim, né? Então vai ser muito, mas muito legal. Quem puder, quiser vir, vai ser uma noite ir. inesquecível, deveria ir. Que horas é? 20 horas, Maravilha. Você vai ficar nos devendo um piano. com certeza. Está ali do lado. Tá bom. Vamos fazer um intervalo, a gente volta rapidinho. Estamos de volta. Deixa eu perguntar para o Bruno o que nós temos. Olha aí, Vera Barroso, telespectadores saudosos aqui que curtem muito Sem Censura desde a década de 90. O Bruno Lisboa Borges adora o programa e assiste desde que ele tinha 9 anos, era uma criancinha. Olha só, É, desde a e ele diz primeira- ainda que eu não era nascido e não era mesmo. E tem um telespectador que está de volta. Quem que você acha que voltou? Quem? Eu sei. Peraí, Menezes. Gabriel Menezes. Gabriel Menezes estava sobre. Valeu, Gabriel, Gabriel. onde você andava, Gabriel? Pois é, você participa sempre do Sem Censura, andou sumido aí. Ele tem uma pergunta pro Du, quer saber como é que surgiu o amor pela música. Ih, rapaz. Essa é uma pergunta filosófica. Na primeira infância? Ele é Na rei da primeira filosofia. infância? Eu diria que realmente na primeira infância, sem dúvida. Em casa se escutava muita ópera, se escutava tango, se escutava muita música clássica e faz parte como é que se diz, da paisagem emocional, auditiva, né? Que a pessoa cresce. E eu vou deixar você E responder. ele é filho de músico, né? Yo toco, no me acuerdo de cuándo, pero de los 5 años, más o menos. Bacana, né? Bueno. Bom, a Cláudia Tisato pediu para a gente lembrar que a apresentação de amanhã vai ser dessa turnê, a única no Rio de Janeiro, A hein? única no Rio. É só para a gente ficar atento. Uma ameaça. É uma ameaça, não pode perder. Vamos conversar agora com o Dr. Edson Liberal e com o Marcelo Ouro Preto, que é psicanalista, sobre a infância, a primeira infância. Eu acho que, obviamente, que a importância da primeira infância a gente acabou de dar, né, com essa história dos 2 músicos dizerem que nem se lembram de quando eles começaram a tocar e a ouvir. Mas é bom a gente falar para as pessoas terem noção de que isso é real, em termos de saúde pública, inclusive. Não, sem dúvida. Primeiro, o conceito, o que é primeira infância, né? De 0 a 6 anos, primeira infância. Então, você vê o que está envolvido nesse desenvolvimento de 0 a 6 anos. Primeiro, de 0 é o nascimento, então já tem que ter um pré-natal de qualidade. Isso. Né? Fundamental um pré-natal que seja bem acompanhado, que tenha pelo menos 7 consultas, habitualmente mais do que isso, e que tenha uma assistência ao parto também com qualidade. Então, precisamos ter um pré-natal bem feito, de preferência também, sem puxar muita brasa para minha sardinha, mas já puxando, que tenha uma consulta pré-natal com pediatra, para já ter as orientações, fundamental. Né? Que já diminui a ansiedade da família, mais até da mãe, até da família como um todo que participa, e ter um parto de qualidade. Então, precisamos... Com o pediatra ali. Com o pediatra na sala de parto. Porque aí ele acompanha essa criança desde o momento que essa criança aparece. Isso é o que a gente defende. Né? Lógico, tem outras concepções em relação ao parto, mas nós defendemos que o parto seguro, né? A gente precisa, hoje tem os programas de parto seguro, e o parto seguro, no nosso entendimento, é o parto hospitalar. Lógico, tem outras defesas de parto, que não é o caso da gente discutir isso aqui, mas
E depois você tem aí a questão, já encaixando um pouco a questão do aleitamento materno. Então, a iniciativa Hospital Amigo da Criança preconiza que na primeira hora de vida, essa criança já vá ao peito materno, já começa o aleitamento, para estabelecer essa ligação, né? Então, aí já, nossa psicanalista está aí, a alimentação, o peito não é só a questão da alimentação, é muito mais do que isso, é a questão da afetividade. Cortou o cordão umbilical, vai para o peito, então não, às vezes interpreta-se errado, que a criança mama toda hora, que fica grudado no peito como o leite suficiente, mas isso é esperado. É só a gente imaginar que essa criança, esse feto estava ligado pela placenta e se alimentava 80, 90 vezes por minuto dos batimentos cardíacos da mãe, então estava num regime de alimentação muito intenso e grudado ali com a temperatura mantida, sem ter que respirar, então tudo chegando nele de forma muito tranquila. Então, a partir do momento que corta esse cordão, ele se liga, a nova ligação passa a ser a boca ao peito. Então, ele quer ficar grudado no peito, não só pela questão de buscar o seu alimento, como buscar a sua nova ligação com a sua mãe. E aí a gente tem já começam algumas contradições, né? A nossa legislação, importante falar isso, porque, né, com a abrangência que tem o programa, que as pessoas possam ter clareza disso. Nós tivemos um avanço na nossa Constituição da licença maternidade de 3 para 4 meses. Mas isso é insuficiente. Você vê, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, o próprio Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, baseada em estudos, preconiza aleitamento materno exclusivo até 6 meses. Isso não vem exclusivo até 6 meses. Isso não vem do nada, não vem, né? Isso vem de pesquisas. E a gente tem uma contradição, a nossa licença maternidade de 4 meses. Como é que se faz isso? Se o Ministério acha, a Organização Mundial de Saúde acha, a sociedade acha, baseado em estudos, então temos que avançar em relação a essa legislação. A legislação já está desde 88 da Constituição, então não avançamos em nada em relação a isso. É óbvio que em relação às funcionárias públicas já avançou bastante. Tem municípios até que dão 1 ano de licença maternidade. Em governos estaduais e governo federal também, tem governo federal, as funcionárias têm 6 meses. Mas é uma discriminação com as mães que trabalham em regime CLT. Por que as mães que trabalham em regime CLT têm 4 meses de licença e as outras têm mais tempo? Isso é uma boa pauta para um candidato a deputado, não é? Eu também acho. A sociedade, inclusive, está encaminhando diversas propostas, tem um manifesto para todos os candidatos a presidente e governador em relação à questão da pauta da infância e da adolescência, que é mais ampliada, não é só da questão da infância e da adolescência. E depois disso vai passando aquela questão, onde é que a mãe, onde é que a família, né? Apesar de ser muito focado na mãe, onde é que a família, quando a mãe vai trabalhar, onde é que essa criança fica? Com quem ela fica? Tem que ficar em creche, né? Tem que ficar em creche. Antigamente a gente tinha ainda as avós, que eram avós que não trabalhavam e que ficavam com as crianças. Mas isso não é atribuição da avó, isso é uma atribuição nossa do Estado. Então tem que ficar em creche. Então a gente não chegou nem o percentual que era para atingir da meta. 50% de creche, que é uma coisa muito baixa, em 2016, né, a gente não atingiu. Então o que se faz com essas crianças? Essas crianças ficam, a grande maioria, com uma pessoa que não está preparada, que fica com um monte de crianças e como é que essas pessoas trabalham tranquilamente, que estímulo essa criança tem em relação ao seu crescimento. Então, a gente já começa uma outra questão, a licença maternidade, depois a não poder mandar para a creche e depois entra o quê? A questão da pré-escola, que a cobertura também é muito baixa, sem cumprimento do Plano Nacional de Educação, né? Óbvio que mesmo sendo médico, e a interface com a educação ela é fundamental, então sendo pediatra é muito importante isso, então faltam também pré-escolas. E pré-escolas, a princípio, tem que ser de horário integral, porque a criança vai ficar o quê? Vai ficar metade, aí a família trabalha e faz a outra metade o quê? Mesmo estando no município do Rio de Janeiro, a cobertura ainda é muito baixa, mesmo estando aqui. Então as famílias não têm como deixar seus filhos na creche,
depois não tem como deixar na pré-escola, e é um período que é fundamental no desenvolvimento da criança, né? Chama-se assim, 0 a 3 anos, primeiríssima infância, que é quando o sistema neurológico, o sistema nervoso central desenvolve quase completamente, tanto que o perímetro cefálico, né, habitualmente ele é medido até 2 anos. E lembrando que a gente vive uma crise hoje, isso é que todos nós sabemos. É uma crise econômica. Uma crise econômica. Violentíssima. E aí, os mais vulneráveis quem são? São os extremos, né? São as crianças. E os velhos. E os idosos, né? Então, hoje, por exemplo, esse instrumento que a gente tem que ter muita felicidade do Brasil ter feito uma caderneta que é uma das melhores do mundo. De vacinação. É fantástico essa caderneta, mas o que está acontecendo? Está faltando. As pessoas devem receber na maternidade. Isso aqui tem orientações de crescimento, desenvolvimento, prevenção de acidentes, gráficos, né, que todos conhecem esses gráficos, né, orientações para a família de aleitamento materno. E isso não está sendo distribuído gratuitamente? Não está sendo, está faltando. Tem assim nas maternidades, faz uma xerox, uma folha de dentro que tem as questões de parto. Então é preciso que a gente se mobilize, que não é possível um instrumento desse fantástico, maravilhoso, que está faltando na rede pública. É verdade, doutor Edson, que as pessoas que têm mais informação, que têm mais escolaridade, elas vivem mais? Sim, sem dúvida. Ou seja, é importante que desde o nascimento essa criança ela seja bem cuidada para ela viver mais, é isso? Sem dúvida, a plena cidadania, né? Você tem muito mais possibilidade de se desenvolver, né? A gente estava escutando a questão da música aí, né? Quanto mais estímulos positivos de escolaridade, de educação, cultura e saúde, e aqui quero lembrar Darcy Ribeiro, né? Que é suprapartidário, né? Darcy Ribeiro, educação, para cultura... alguns. Hein? Suprapartidário para alguns. Sim, tudo bem, mas, bem, pelo menos é a minha visão. Educação, cultura e saúde, que era o tripé em relação às escolas de horário integral, não é verdade? Isso. E ele falava, ele disse lá final dos anos 80, ele falou assim, se não tiver escola de qualidade, teremos, os presídios não darão conta de quantas pessoas. E foi exatamente o que está acontecendo, né? Nós começamos um projeto belíssimo no Rio de Janeiro, em outros lugares, e se acabou, né? Quer dizer, a escola e que tinha muita coisa de cultura, tinha os animadores culturais nas escolas, né? Tinha os profissionais de saúde, tinha os professores, obviamente, fundamentais, e tinha os animadores culturais, que aí os animadores variavam a sua expressão de arte. Tinha pessoas de teatro, tinha pessoas de música, tinham diversas expressões. Doutor Edson, deixa eu pôr a Marcela nessa conversa. Não sei porque eu estou chamando ele de doutor Edson e você não de doutora, com você como médica, psicanalista, eu vou passar a chamar de doutora Marcela também. Não precisa. Ele estava falando, ele estava falando a respeito das crianças quando saem, quando nascem e que saem desse conforto absurdo, que é comer de cada segundo, cada batida e não respirar e não sei o quê, para um mundo muito difícil e encontra frequentemente uma sociedade normativa. Não pode isso, não pode aquilo outro. Qual é a sua ideia a respeito do comportamento? Porque as mães são seres ignorantes de primeira viagem, as mães não têm prática, ninguém nasce sabendo. Né? Elas vão aprender ali. Qual é a ideia básica? Qual é o sentimento? Qual é o princípio que a gente deve abordar o recém-nascido, doutora Marcela? Até escutando o Edson falar, né, a gente vê como é que a pediatria está totalmente implicada nas questões emocionais. Né? O pediatra é uma pessoa que tem que ter uma sensibilidade. Acho até que não é à toa que eu saí da pediatria e fui para a psicanálise, né? Porque o pediatra tem que ter essa capacidade de compreender as emoções que estão envolvidas. Né? E eu te escutando, eu estou pensando na importância enorme que é realmente a gente ter um olhar de urgência para a primeira infância, porque é um tempo que quando vai embora já foi. Né? Toda a base emocional ela vai se estruturar justamente nesse primeiro momento. Né? Não recupera. Por quê? Até porque a gente tem uma mente que não está formada ainda. Então, é como se ali naquela primeira relação, desde o parto, desde a barriga, né? A gente vai ter já aquela relação da mãe se formando. Essa mãe precisa ser protegida, essa família precisa ser protegida, porque ali a gente vai estar estabelecendo os alicerces de quem essa pessoa vai ser quando for adulta.
né? Então, a gente tem que proteger por quê? Porque é uma mente que não está pronta, é uma mente que não é capaz ainda de absorver os impactos. As situações muito violentas para uma criança, elas são muito mais violentas do que para um adulto. O adulto é capaz de pensar, de relativizar, a criança não é. E esse primeiro contato com a mãe, essa amamentação, por exemplo, é uma coisa muito forte. Esse primeiro contato vai ser um modelo que essa criança vai replicar ao longo da vida. Essa primeira experiência emocional vai ser replicado e ampliado ao longo da vida. Então, se isso se dá de uma forma muito ruim, isso pode ser muito traumático. Pode ser que a gente não consiga recuperar. Mas sabe, doutora Marcela, eu me lembro que quando eu estava muito angustiada na minha primeira filha, e eu dizia para o meu marido, eu não sei o que eu faço, não sei o que eu faço. Ele disse, finge que é o 5º filho, porque parece que quando a gente tem 5 filhos, parece que vai naturalmente. Eu não consigo fingir, não sei como é que faz, porque a prática é tudo. Então, uma mãe que acabou de ter um filho, que está pensando em amamentar, nem sempre ela consegue. Pois é, mas é exatamente isso. Por isso que ela precisa ser protegida. Você vê, por exemplo, uma mãe que já está com um bebê de 9 meses. Ela bota no peito em qualquer lugar, ela dá de mamar, não tem nenhum problema. Agora, essa mãe, no primeiro momento, quando a gente vê na maternidade ou em casa, São todas difícil. iguais, né? As mães de primeira viagem, né? O segundo filho já é mais fácil, em geral, às vezes não. Mas é aquele primeiro contato, é você botar no peito, que é muito fácil falar. Aleitamento materno é fundamental, mas não é tão simples assim, né? Você sabe disso. Então, esse primeiro contato, a mãe precisa se sentir protegida. Então, ela precisa, no microambiente, se sentir protegida. Precisa de uma rede de apoio, né? Exatamente. Tem um micro que é a família ali, a casa, o que pode ser oferecido, e o governo, o Estado, precisa oferecer. Ela precisa saber que ela vai estar com aquele bebê e que ela precisa, quando ela for trabalhar, que vai ter alguém que assista essa criança. Porque senão isso é uma angústia brutal. E a angústia interfere. A gente vê essa questão da licença maternidade de 4 meses, a gente vê muitas vezes que, assim, de repente, um mês antes da mãe voltar ao trabalho, o leite seca. Não é um milagre, não é uma coincidência. Não é por acaso, né? Não é por um acaso. Essas angústias interferem com esse aleitamento e com todo o resto que vai ser fundamental, né? Para se tornar um adulto independente, capaz, a gente precisa de fomentar muito esse cuidado aí com os primeiros Qual é o meses. principal problema que o senhor enfrenta com as mães, eu suponho? Basicamente, qual é a principal angústia? Qual é o seu... Em relação ao aleitamento materno? A qualquer fato da primeira infância, o senhor como... Na realidade, essa questão começa com a questão do aleitamento materno, que precisa, quer dizer, apesar de ser uma coisa, isso, Marcela, né? Que a Marcela falou é fundamental, porque a gente acaba cobrando muito das mães. Ah, isso é tão natural, como é que você não amamenta, né? Não é assim que a coisa funciona. A nossa cabeça é complexa, né? A cabeça das pessoas é complexa, então precisa de uma rede de apoio aí e precisa ter muita tranquilidade para os profissionais e quem está no entorno da mãe orientar e ajudar em relação a isso. Então essa é a primeira questão, quando você começa a acompanhar a criança, você tem que estar atento sem recriminar, dizer, olha, que absurdo, vamos lá, vamos pesar daqui uma semana, vamos fazer assim, como é que apega, como é que não é, essa é uma das coisas. Outra coisa é a questão do que mais incide em relação às crianças depois, a questão dos acidentes. Então, precisamos orientar, porque o que depois acontece em relação posterior, depois do período neonatal e tal, são os acidentes e depois violência. Acidentes domésticos, você está falando? Mais frequentes são os acidentes domésticos. Tipo queimadura? Queimadura. Jogar o bebê fora, para dos bichos, aquelas coisas horrorosas. Queimadura, queda, né? É a criança que, por exemplo, a criança se afoga em balde. Então, tem essas orientações todas. E, por exemplo, nessa cartilha aqui, você estimulando a mãe a ler, tem essas orientações todas aqui. Lógico, não basta só as orientações, mas fortalece. A leitura em casa ajuda em relação a isso. E criar um ambiente seguro na casa, orientar, olhar criticamente para o ambiente, pensando o que a criança pode fazer. Lógico que eles são muito criativos, a gente nunca consegue imaginar todos, mas olhar na altura que a criança olha da casa e ver as possibilidades que ela pode se acidentar e ter um local, privilegiar a criança na casa, né? Mudar a cultura antiga que se dizia assim, a criança tem que se acostumar com a casa. Isso não existe, não tem nenhuma possibilidade, porque você não tem como ficar 100%, apesar de mais importante estar olhando a criança, mas tem um momento que você não está olhando. Se não é um ambiente seguro, a criança pode se acidentar. E isso então, acontece de fato, não é? Acontece de fato. Então, tem que o lugar que a criança fica, ela não pode ficar presa dentro de um cercado, porque aí, obviamente, se ela está no cercado é mais difícil
ela se acidentar, mas, por outro lado, ela não se desenvolve. Então, mesmo que seja uma casa pequena, orientar para que se tenha um espaço no chão e que coloque ali brinquedos para a criança também de acordo com a faixa etária, outra orientação, porque de acordo com a faixa de idade, e oriento para as mães tirarem os pedaços para ver se É não um desfaz. aprendizado infernal, né? Tem que aprender, a cada segundo tem que aprender. Pode falar, Alfredo. Eu tenho uma pergunta para a doutora Cláudia. Como artista que se interessa... Marcela, perdão. Não tem problema. Como um artista que se interessa nesse aspecto emocional da experiência artística, né? E no desenvolvimento dessa sensibilidade para talvez emoções complexas, que não são as emoções simples, mas que são emoções que têm uma gama muito grande de emoções. Que tipo de atividade, já na primeira infância, leva a essa capacidade? Porque a gente se encontra com audiências ou com um público já de 17, 18 anos, que tem talvez uma inabilidade, às vezes, né, de responder a determinados estímulos, né, instrumental, musical, de uma forma um pouco mais madura nesse sentido. Você vê que alguma coisa está faltando em algum momento da educação, alguma coisa está sendo privada, ou talvez atividade demais, ou coisas demais, e não as corretas, né? Eu já estou vendo o teu livro aqui, pensando mais ou menos nisso, eu não sei. Eu acho, inclusive, que aqui a gente está rodeado dessas explicações. Você expor a criança a essas experiências emocionais. Quando você entra em contato com a música, você vai viver uma experiência emocional. A gente vê os bebês, eles se encantam, eles se acalmam com uma música bonita, às vezes. Mas não só a experiência da gente mostrar para a criança a coisa, mas da gente também, o pai e a mãe, poderem viver a emoção junto de estar mostrando. Então, por exemplo, os pais de vocês, eles mostraram que eles eram apaixonados por vocês. E a gente ensina a paixão para a criança se apaixonando também. Então, a gente lê um livro que a gente também aprecia. Não é só ler porque tem que ler para a criança, mas porque a gente está apaixonado pelo que a gente está lendo. Então, nessa hora, a gente comunica para a criança a possibilidade de sentir, de se emocionar, de entrar em contato. E isso é que vai dar justamente um instrumento para que depois se tornem coisas mais elaboradas e a criança encontre o que interessa a ela. Marcela, igualzinho que eu perguntei para o Edson a respeito das coisas que mais acontecem, qual é o erro mais frequente que você encontra? Qual é a característica de mãe e pai mais frequente que você encontra no teu consultório? Hein? Trauma, né, nas crianças depois. São as coisas mais diversas, porque a gente tem dois aspectos, né? Tem uma questão que, às vezes, é um ambiente externo. Às vezes, o ambiente externo é de uma intensidade tão brutal que a criança não dá conta. E, às vezes, tem crianças que têm uma coisa que é inata. Algumas dificuldades que vêm da criança. Às vezes, por melhor que seja o ambiente, às vezes a criança não dá conta, ela não tem as condições inatas que permitem com que ela consiga lidar com aquelas frustrações, que isso tudo tem a ver com a capacidade de tolerar a frustração. Então, às vezes, você tem um bebê, por exemplo, que é um bebê que, por mais que a mãe faça, por mais que a gente ofereça, aquele bebê nada satisfaz. Você pode dar mamar, dar o que for, a criança está sempre desesperada, chorando, né? E algumas crianças suportam esperar, aguentam esperar, por exemplo, que a mãe demore um pouco, que o aleitamento não venha, que a mãe fique desajeitada com o peito, por exemplo, né? Então, isso tem uma questão que é externa e interna. Mas acho que a maior dificuldade é justamente a gente não conseguir fazer o encontro emocional. Essa mãe entender, esse pai, né? Porque a gente fala muito da mãe, mas o pai também é fundamental, né? Ou quando um ou outro Cada vez mais, né? Hoje em dia, graças a Deus, os homens estão... Está cada vez mais desenvolvido essa questão do pai, né? Ainda está longe do bom, mas já melhorou muito. Não, já melhorou muito. Você sabe que tem um psicólogo inglês que eu adorava ler o livro dele, que é o Winnicott. E aí o Winnicott dizia duas coisas que eu adorava. Primeiro, ele dizia assim, a primeira coisa que o pai e a mãe devem fazer é ficar vivos. Porque sem pais vivos não adianta, porque não acontece nada. E segundo, eles devem olhar a criança crescer como a gente olha uma planta crescer. Ou seja, põe a terra, põe tudo, faz um negócio e fica olhando. Basta isso, que em tese a criança cresce bem. E a gente ser, né? Acho que os pais precisam estar ali com os filhos, observar os filhos. E também, hoje em dia, tem uma coisa também que a gente tem muitos manuais, muito certo e errado. Acho que também a gente tem que confiar na nossa intuição, como pai, como mãe. Saber que às vezes a gente erra, depois a gente pode consertar.
não dá para errar toda hora, né? A criança não aguenta um pai ou uma mãe que estão sempre errando, estão sempre falhando. Isso para a criança é muito difícil, mas a gente poder ir observando, buscar o amor, ter paciência com as crianças. A gente tem que ter muita paciência, né? Porque hoje em dia também existe uma pressa, uma ansiedade que as crianças façam, que as crianças realizem. E as crianças têm o tempo delas, a gente tem que dar o tempo para elas, a gente entender que quando a gente tem filho vai ter trabalho, vai acordar de noite. A criança, de vez em quando, a gente tem que olhar essa questão dos acidentes. Tem uma coisa que a gente previne, mas tem uma coisa que uma criança de 1, 2 anos você tem que olhar. Sim. Não dá para imaginar. Eu falei que não podia fazer, a criança foi lá e fez, mas às vezes a gente tem que estar... Não é bem assim, né? Então, e tendo essa coisa do encontro. A criança não tem um raciocínio lógico, né? Exatamente. Ela vai experimentar. Se está tomada lá, ela vai colocar o dedo. Isso aí e ela é curiosa. É bom né? para o desenvolvimento dela, ela ser... Agora, uma da coisa que nessa pergunta que você fez, uma das coisas que ela é muito frequente é a questão da alimentação, né? A tendência da mãe achar que a criança come pouco, né? Isso é uma queixa toda hora e hoje a gente tem, não é por causa da culpa das mães, também tem todos os estímulos televisivos e outros mais de comer muita besteira, mas a mãe frequentemente acha que o seu filho come pouco. Aí você vai lá, pesa, mede, está corado, está ótimo, e a criança está comendo bem. Mas ela, às vezes, se convencer de que a criança está bem alimentada, é uma questão de trabalhar isso com a família. É engraçado você estar falando isso, porque eu me lembro que quando eu era jovem, eu não tinha filho ainda, eu fui a visitar uma amiga minha que tinha uma filha bebê e ela se chamava Rosa. E aí ela ofereceu uma colher, a Rosa disse... Não, ela tinha 6 meses. Aí ela disse, de novo... Ela disse, não. Ela disse, não quer mais? Ela disse, não. E parou. Eu achei aquilo genial. Porque, na verdade, na minha vida, o que eu tinha visto... Não, mais um pouquinho para a mamãe, para a vovó, para o papai, para a titia. Olha o aviãozinho, não sei o quê. Aquela, uma vez, 2 vezes, não. Eu achei uma beleza aquilo. Essa Rosa cresceu sabendo dizer não, assim, sabe que o não funciona muito bem. E cá entre nós, magrinha, né? Magrinha. Gente, obrigado. Vamos fazer um intervalo, a gente volta já. Então, estamos de volta, Bruno. Olha aí, Vera Barroso, adorei o duo. O Richard lembra fisionomicamente o seu conterrâneo Ricardo Darín. Quem disse isso foi a Mari. Que elogio bom, hein? Está bem, né? Sim. E aí tem uma perguntinha aqui da Maria Cristina, de Brasília. Ela acha que ela tem uma pergunta. Ela fala assim, para o pediatra. Minha nora está para dar à luz a Cecília a qualquer momento. Mas o Matias tem 1 ano e 10 meses e ainda mama. Como que será isso? 2 filhos, dá para dividir? Pode continuar amamentando. Agora, vai ser meio complicado quando a criança nascer ter 2. Não quer dizer que não é impeditivo. Não é impeditivo. Agora, se ela vai conseguir continuar amamentando os 2, é uma questão dela estabelecer. Não tem, por exemplo, tem uma questão assim, engravidou, para de amamentar? Não, pode continuar amamentando. Agora... Não vai ser fácil. 1 ano e quanto que ele tem? 1 ano e 10 meses. Ela estava pretendendo desmamar essa criança com que idade? 8 anos, mais porque na verdade, na realidade, se vai nascer agora, vai ser meio complicado ela tirar exatamente quando chega. Agora ela não vai conseguir tirar. E o ciúme do Matias. Ela não vai fazer isso com o Matias, pelo amor de Deus. Fazer. Então vai ter que continuar, mas que vai ser um negócio complexo, vai ser. Agora, 1 ano e 10 meses não é muito tempo. Na verdade, o preconizado... Pelo menos até 2, né? 2 anos ou mais, né? É óbvio que isso aí tem que se respeitar. 8 anos já é um pouco demais. Tem que se respeitar a mãe, né? Porque ela não vai ficar... O corpo não é o corpo do bebê que quer mamar o tempo todo. Tem que respeitar a individualidade dela. Se ela chegar e dizer agora eu não quero dar mais de mamar, é o meu limite, é o limite mesmo. Agora, limite dela. Dentro do geral, é até 2 anos ou mais, lógico, exclusivo até 6 meses, de 6 a 2 anos, com aleitamento materno e alimentação habitual da faixa etária. Cara, Matias, acabou pra você. Não, acabou, fala isso pro Matias. Não, fala isso pro Matias. Chegou a Cecília aí. O pediatra não falou isso, não. Nem a psicanalista, né, Marcelo? Defende lá o Matias, coitado.
Não, muito problemático, coitado do Matias. Por favor, dê-nos notícias, eu fiquei preocupadíssima. Então tá, obrigada, Cristina. Vamos conversar agora com Carlos Oscar Niemeyer, que é neto do arquiteto Oscar Niemeyer. Aí, assim, eu fiquei lendo sobre sua vida, muito interessante. Então, você, na verdade, viveu em Rio Novo grande parte da sua vida. Não, eu vivi a vida toda aqui no Rio. Né? Aí eu fui... Você é arquiteto? Não, eu sou administrador. Administrador de empresa. Aí eu fui me relacionar com o Rio Novo em 84, quando meu pai comprou uma propriedade lá, comecei a frequentar, enfim. É a paixão pelos cavalos? Já vinha de Brasília, né? Quando a gente morava em Brasília, pequenininho, já tinha cavalo e tal. Mas aí tinha um grupo de cavalgada, a gente começou a fazer viagens lá para o Rio Novo, até que um dia eu cheguei para o Oscar e falei assim, vou fazer uma homenagem para você. Você chamava ele de Oscar? Chamava Oscar, Odindo. Ele não podia ser senhor, nada disso, tinha que ser Odindo ou Oscar. Tá. Falei, vamos fazer uma cavalgada em sua homenagem. Ele, pô, então leva um livro. Qual era a homenagem e por quê? Porque ele estava fazendo 100 anos, né? Ora. E ele não gostava de homenagem. Aí eu brinquei com ele, eu trabalhava com ele, ele falou, não, então leva um livro para onde você for. E eu levei a sério isso. E eu e meus companheiros hoje, depois de 10 anos, nós já viajamos mais de 10 mil quilômetros a cavalo. E esse ano a gente completa 1 milhão de livros distribuídos. E a gente sentia, assim, uma carência de desenvolver um trabalho mais consistente em Rio Novo, né? Porque um dia um empresário do meio de transporte me disse assim, ô Carlos, levar livro a gente também leva. Transporte é fácil. Eu falei, é. Aí a gente conseguiu uma parceria com o Núcleo Direito e Cidadania da Editora Paulus. E eles têm um trabalho super bacana de incentivo à leitura e de ações sociais para resgate das crianças e dos jovens. E hoje nós somos o maior parceiro deles. Então, a gente, num determinado momento, criamos uma casa de leitura em Rio Novo. A gente mantém uma série de oficinas durante todo o ano, com várias atividades para as crianças, até que há 5 anos atrás nós criamos a Fliminas, que começou com Festa Literária de Rio Novo, hoje é a Festa Literária de Minas Gerais. Ótima ideia. Como é que vocês trabalham os livros e as crianças? Na verdade, nós temos várias atividades, né? Nós temos essas atividades na casa, inclusive começamos na semana passada um projeto super bacana, desenvolvida pela nossa coordenadora Margarete Marinho, ela é professora, autora, ela tem um projeto que chama Escola de Escritores. Então, crianças de 6 a 12 anos têm uma vez por semana, 1h30 de aula lá na nossa casa de leitura, onde elas vão aprender com oficinas e produção de texto, elas vão aprender a realmente ler, compreender e produzir os seus textos. E isso durante um ano. E no final do ano a gente edita um pequeno livro com esses contos, essas poesias que essas crianças vão escrever. Paralelamente, a gente tem o trabalho nas cavalgadas, né? Que geralmente a gente cria um trajeto onde a gente tem um homenageado. Nos últimos 5 anos, a gente tem sempre feito alguma coisa relacionada aos... Vocês fizeram um pedaço de Guimarães Rosa, né? Fizemos Guimarães Rosa, fizeram coisas ótimas. Fizemos agora, que esse ano a Fliminas é em homenagem a Fernando Sabino, né? Então nós temos um encontro marcado lá Aqui no Rio, vocês vão até Belo Horizonte? Não, nós fizemos um trecho ali próximo a Barbacena, Ouro Preto, tentando reviver alguma coisa do Geraldo Viramundo, do romance, do Grande Metecapo. Muito bom, muito bom. Então a gente vai criando essas fantasias para as crianças. Quantos vocês são que cavalgam? Nós somos 12 cavaleiros. Agora nós temos uma equipe enorme assim, de voluntários que nos ajudam não só na casa, como na produção da Fliminas. Enfim, a gente consegue fazer a Fliminas com mais de 150 atrações gratuitas. Que beleza. A gente mais do que dobra a população de Rio Novo, que é uma pequena cidade perto de Juiz de Fora, aqui na Zona da Mata de Minas. Então é pertinho do Rio, dá para ir de carro 240 quilômetros, super tranquilo. É uma coisa maravilhosa. As pessoas daqui que vão lá todo ano ficam assim encantados por conta da qualidade do evento que a gente faz, do trabalho que a gente faz com as crianças, desse trabalho com a distribuição dos livros, porque são livros de uma qualidade fantástica. São livros que vocês levantam a cada ano, pedem indicações. Esse material produzido pelo Núcleo Direito e Cidadania, da Paulus, que ele é feito exclusivamente para esse trabalho de incentivo à leitura e de resgate social. Então, é uma coisa assim super bem feita, é um material que é nível de qualquer livraria do Brasil. Então, é uma forma que quando você dá um material desse para uma criança, com essa qualidade, você consegue, a gente chegando a cavalo, com toda
essa história dos Cavaleiros da Cultura, você consegue mobilizá-las e mobilizar os professores para que eles também tenham interesse nisso. Né? Vocês conseguiram já trabalhar com quantas crianças? Porque Rio Novo é pequeno. É o quê? 20 mil habitantes? Rio Novo tem 10 mil, mas a gente faz o trabalho no Brasil todo. Né? Para você ter uma ideia, na Fliminas agora, a gente vai receber só de crianças que já estão inscritas da região, são mais de 3.600 crianças. Caramba, muita gente. Para você ter ideia, Rio Novo tem em torno de 1.600 alunos do ensino fundamental. Então, a gente vai ter mais do que o dobro de escolas da região, porque já conhecem o trabalho, são crianças que a gente dá essa oportunidade de conhecer coisas que eles não teriam como conhecer, né? Então, a gente traz todas essas atividades para a Praça Central de Rio Novo, buscando o quê? Buscando interiorizar um pouco esses espetáculos, essas oficinas, tudo que a gente proporciona. Para você ter uma ideia, só de lançamentos de livros esse ano, são mais de 35 autores que vão estar na Fliminas. Eu vi, tem Humberto Werneck, tá cheio de mineiro. Porque vai ter uma mesa de debate muito bacana com Humberto Werneck e o Ângelo Osvaldo, que é o atual secretário de Cultura do Estado. Conheço o Ângelo Osvaldo. E falando sobre a literatura e o jornalismo, né? Vamos ter uma outra mesa muito bacana também, que é sobre jornalismo investigativo. Então vai estar a Daniela Arbex, o Marcelo Canelas e a Cristina Chassel, que é aqui do Rio também, esteve lá ano passado com a gente. Enfim, a gente vai tentando a cada ano mudar um pouco as atrações da festa para que aquele menino que participou ano passado tenha interesse esse ano. E voltar, assim, porque sabe que vai ter coisa nova. Por isso chama de festa. Quando a quando? De 5 a 9 de setembro. E tem ônibus direto para... Tem ônibus e tem o aeroporto, né? A gente tem o aeroporto regional da Zona da Mata, Itamar Franco, está a 3 quilômetros da nossa praça. Pertinho. E aí você vai como? Você tem que até... São voos, tem voo hoje para lá de Belo Horizonte e São Paulo. Tá. Agora aqui do Rio é carro, ônibus, mas assim, é super tranquilo. A gente proporciona uma série de atividades. Eu acho que quem não conhece tem que conhecer por conta desse trabalho com as crianças, por conta dessa oportunidade que a gente dá. E isso a gente consegue movimentar toda a Zona da Mata de Minas. Isso é muito bacana, esse trabalho que você fez, sobretudo começando com uma cavalgada em homenagem ao Oscar. Ele acabou não vendo muito desse seu trabalho, né? Porque ele acabou morrendo em 2011. Ele participou, assim, da cavalgada, não, mas quando nós saímos de Niterói, por exemplo, ele estava bem ainda, estava com a gente e tal. E até numa revista que ele andou fazendo, uma ocasião ele colocou um texto falando sobre a importância do trabalho, porque ele dizia que ler é a coisa mais importante, né? Mais importante que tudo. E a gente leva isso a sério. Muito legal. Eu fiquei muito curiosa quando eu estava lendo a respeito da cavalgada de vocês, porque estava dito lá assim, eles fazem uma cavalgada de, 600, 800 quilômetros, já fizeram, e tem na frente, né, desses 12 cavaleiros, enfim, um caminhão cheio de comida. Eu digo, gente, eles acampam? Como é que vocês fazem para dormir? Não, é por aí. Nas viagens longas, tudo depende do trajeto, né? Porque as viagens longas, dependendo por onde a gente for passar, a gente realmente tem que levar uma estrutura, porque a gente Sim, mas tem hotel. Não, em alguns lugares não. Aqui na Zona da Mata, por exemplo, é muito fácil, porque as cidades em Minas, eles são muito pertinhos. Isso. Mas quando nós fomos para Brasília, por exemplo, só dentro do município de João Pinheiro, nós viajamos 4 dias a cavalo. Plantação de soja, às vezes a gente tinha que dormir num rancho lá na beirada de um curral, de uma fazenda. Isso é uma delícia. Não essas tem. cavalgadas. E o corpo? Não, os 3 primeiros dias, Bruno, a gente fica assim meio baleado, mas depois acostuma. Acostuma-se com tudo, sobretudo que é uma beleza andar a cavalo, né? O ritmo humano por excelência. Hoje, na verdade, a gente não viaja mais a cavalo, né? Nós viajamos nas mulas, né? Uhum. E as mulas são mais resistentes, são mais tranquilas para fazer as viagens e tal. E a gente consegue que elas cheguem muito bem, né? Com o trato que a gente proporciona, que isso é fundamental. A gente precisa estar com os nossos animais bem para nós podermos chegar bem e as crianças gostarem daquilo que elas estão vendo.
Volta aqui ano que vem para nos contar como é que foi dessa Maravilha. vez. Richard, você pode tocar mais um pouquinho para a gente terminar o programa com uma linda música? ¿Cómo no? E que poderia ser? Y lo que usted me pidió. Assim como por um acaso? É, Pode assim ser um como Astor assim, Piazzolla, pode ser um então Astor. vai para lá tocar. Enquanto isso, eu agradeço aos nossos convidados. Muito obrigada por Obrigada terem a você. vindo. A gente volta quando, Bruno? Amanhã, quarta-feira, dia 15, acertei. Isso! 5h30 por favor. Adiós Nonino, de Astor Piazzolla, com Richard Scofano. Adiós. Adiós.